O tema desta manhã, desse dia de Santa Ceia, existe uma história sendo contada. Existe uma história sendo contada. Hoje em nossa celebração ela tem um gostinho de comunhão, proximidade com Jesus. Celebramos a nossa Santa Ceia hoje. E eu queria dar um bom dia para você. Bom dia, igreja. Bom dia. Shalom. Repete comigo, nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Se faltar o Senhor, vai estar tudo quebrado. Vai estar tudo fora do lugar. E vai estar faltando tudo. Existe uma história sendo contada todos os dias. Existe algo acontecendo nesta manhã. Existe algo acontecendo desde ontem, quando você se deitou para descansar e acordar para estar aqui. Talvez você planejou até a roupa que você viria. E no momento que você foi vestir ela, deu errado o seu projeto, o seu plano. Provável que você mudou a roupa. Eu projetei a minha. Quando eu vesti, que eu olhei para minha esposa e falei, meu amor, tá bom? Ela falou, tá bom. Fui na cozinha, quando eu voltei, ela falou, põe o outro blazer. Tá bom, então. O primeiro não estava bom. A história ela é contada e cada passo que damos, eles são determinantes. E pode haver um momento do percurso em que essa história vai mudar. Em que ela vai tomar uma outra proporção. Vai haver um momento no percurso, como hoje de manhã, eu troquei o blazer. Eu ia vir com esse mesmo look que estou, com o blazer preto. Mas parece que ao olhar da minha esposa ficou muito forte. Ela preferiu que eu trocasse. Eu troquei e ficou bom. Eu gostei. Você gostou? Minha esposa amou. Nós tivemos um tempo de descanso. Confesso que pouco. Precisava de mais. E nesse tempo eu tive o privilégio de poder refletir por algumas situações. Permitir com que um filme passasse na minha mente. Estando ali com a Nichelle, que já tinha um tempo que a gente não via, com o meu genro, com o Isaac. Achei bonito, porque eu não precisei nem ficar brincando com o Isaac. A despeito que brinquei depois, mas não tanto como das outras vezes que a gente vai. Porque o meu genro brincou o tempo todo com o meu filho. Eu achei interessante aquilo. Falei, cara, Deus ele é tão bom que ele deu um marido para minha esposa, que ama, para minha filha, que ama muito ela, que mima ela até passar dos limites. Mas não só para ela, deu também para o meu filho, que brinca o tempo inteiro com ele, joga no telefone, brincou na água. Eu achei interessante aquele momento ali, ver aquela situação. Enquanto nós estávamos em Caldas, a Juliana, pontes de bênção na minha vida, na minha casa, eles me socorreram mais uma vez, porque eu fiz um planejamento com a minha irmã para ela cuidar do meu pai na quarta à noite, domingo de manhã, para eles irem levar só o almoço, porque a gente estaria na rodovia de volta. A minha irmã jogou a pedra no acordo e não quis dar o café da manhã, e eles mais uma vez nos socorreram. E aí o Rafa foi lá, e enquanto o Rafa estava lá, o Rafa, eu acho bom que ele gosta de sentar na mesa com meu pai e ouvir as histórias do meu pai. Isso aí é um privilégio, meu filho, e é uma característica de quem gosta de aprender. Eu sempre, quando tenho um idoso, eu sempre gosto de sentar perto do idoso para ouvir o que ele tem a contar, porque ele tem uma gama de uma história que nós não vivemos. O idoso ele tem a sabedoria que nós ainda vamos ter que caminhar muito para conquistar. Ele tem uma vivência que talvez muitos de nós não vamos chegar a ter. Meu pai está com 86 anos. Então ele tem uma vivência extraordinária, de muitos anos de vida, de muita coisa. E o Rafa ouviu uma frase do meu pai, e ele colocou ela nos status. Quantos viram a frase do status do Rafa aí? Eu imaginei que muitos não iam ver. Se eu tiver errado, Rafa, porque eu procurei, achei que eu tinha salvo, não salvei. Mas disse assim o meu pai, conversando com o Rafa: quando Deus nos tira de um lugar,
nem mesmo esse lugar nos recebe de volta. É isso? Quando Deus nos tira de um lugar, por qualquer que seja a circunstância, nem mesmo aquele lugar nos recebe de volta. Forte, sim ou não? Muito forte. Às vezes nós queremos o quê? Voltar, nós saímos. Às vezes nós queremos, quando são da época do videocassete aí, que tinha aquele botãozinho de voltar, né? A gente quer colocar a fita ali dentro do videocassete, apertar o botão de voltar na nossa vida, para voltar num tempo, para viver aquele momento novamente, porque aquele momento deixou saudade. Só que quando nós fazemos isso, nós desprezamos o presente e anulamos o nosso futuro. E essa frase do meu pai, ela impactou muito, porque era um momento de reflexão. Eu estava em Caldas Novas, refletindo. Eu não sei se você entrou em crise, eu estou em crise, eu já disse para você, não é segredo nenhum com a conferência. E os bastidores da conferência ainda me deixou mais ainda em crise. Então eu estou num momento de muita reflexão, de muitas decisões, de muito planejamento, muita dependência de Deus, e despeito do silêncio dele às vezes. Né? E quando essa frase veio, eu falei, caraca, tem uma história sendo contada, e essa história ela nunca mais vai voltar. Apóstolo, mas eu queria tanto que aquele tempo voltasse. Não volta, irmão. Não vai dar. O que você viveu, você viveu. O que você deixou de viver, você deixou de viver. É por isso que eu sempre ensino, celebre os vivos. A Bíblia vai dizer que ao homem é ordenado viver apenas uma vez. Então se você tem que fazer a camiseta do rosto de alguém, faça enquanto ele é vivo, para ele ver que você está celebrando ele, a vida. Não faz camiseta de defunto não, irmão. Pelo amor de Deus. Isso aqui não está no esboço não, mas eu preciso continuar. Nós fomos convidados para celebrar um casamento, e foi o último casamento desse modelo que eu celebraria. Em Araguari, por um pastor amigo. E de repente entra alguém com a foto de uma mãe, uma morta, e colocou ele na beira do altar. Ficou olhando aquela morta lá, falei, Jesus, o que esse bicho está fazendo aqui? Fiquei olhando aí, cocei a cabeça. Eu não tinha jeito de desistir, porque eu já estava ali, né? Mas quem disse que um morto participa de nossos casamentos de hoje? O morto vai participar daquilo que participou até em vida, depois acabou. Fala comigo, depois de morto, acabou, irmão. Aí o morto, ele vai ter dois caminhos. Se ele teve uma vida pautada na presença do Senhor, ele vai estar no céu. Se não, ele vai estar no inferno. Não cabe a nós julgarmos. Não olhe para quem morreu e pense se está no inferno, não julgue. Não cabe a nós. Mas é a verdade. Apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma história que está sendo contada todos os dias. Você pode repetir isso comigo? Existe uma história sendo contada. Essa frase, então, como eu disse, bateu muito de frente comigo, me confrontou, Rafa. Foi poderoso demais, você foi muito usado por Deus, pelo menos na minha vida. Eu não sei na vida daqueles que viram e não perceberam. Mas me levou a refletir muito sobre a história. E nessa manhã eu quero compartilhar exatamente isso com você. Existe uma história sendo contada. Venha comigo nessa viagem no tempo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero puxar aqui agora, Senhor, uma linha atemporal. Uma linha do tempo, da vida de cada um de nós. Na nossa singularidade, na nossa particularidade. Histórias que talvez um dia nos deixaram muito felizes, outras que nos deixaram muito tristes, outras que momentaneamente nos tornam tristes ou felizes. Mas nessa manhã, Senhor, eu peço que o Senhor toque na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube. Eu peço para que o Senhor toque, para que essas pessoas, Senhor, assim como eu, passe a valorizar o agora, passe a sonhar com o amanhã. Entendendo que o passado existiu, sim, mas ele existiu para nos trazer onde estamos. E não há possibilidade de mudar o passado,
para estar aonde nós queríamos estar, porque o hoje, Pai, é o resultado do ontem, e se estou vivendo a vida que vivo hoje, foi pelas escolhas que um dia eu fiz lá atrás. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero trazer, Senhor, em nome de Jesus, essa história em uma medida sobrenatural para cada um de nós, e aqueles que creem digam amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Essa história ela está sendo contada, existem linhas sendo escritas a cada momento. Se nós tivéssemos um escrivão da nossa vida, com certeza ele estaria constantemente andando atrás de nós, contando a cada momento, a cada passo, a cada decisão, a cada fala, a cada tristeza, a cada decepção, a cada alegria, a cada felicidade, ele estaria ali colocando. Eu consigo ver Mateus, que foi esse que um dia andou perto de Jesus, escrevendo e contando muitas das histórias, né, ali do momento. Pelo menos assim a nossa palavra nos revela. E às vezes nessas histórias, ou nessa história, nós somos o personagem principal. O personagem principal é aquele que também é o protagonista da sua história. Em outras vezes, nós deixamos de ser o personagem principal, ou nunca fomos o personagem principal, e somos apenas o coadjuvante. O coadjuvante, ele faz parte da história, mas ele não chama tanta atenção. Eu queria definir com você esses dois personagens, para você entender quem você é na história que está sendo contada hoje. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim com ela: quem você é na história que está sendo contada hoje? Não se preocupe com o barulho do ar-condicionado, nós ainda estamos em construção. Eu vou tentar não me preocupar, o que não é fácil. Então tá, para você entender, personagem principal é o centro de uma narrativa, ou seja, a história gira em torno dele. E é através dele que o público acompanha os eventos principais. Frequentemente, o personagem principal é o protagonista da sua própria história. Embora a história se desenrole em torno do personagem principal, o protagonista é quem toma todas as decisões importantes, enfrenta os conflitos e impulsiona o trama. Olha só que legal. Quando você assiste um filme, se você colocar o Hulk, quem que é o personagem principal? Se você colocar o Superman, quem que é o personagem principal? Se você for ver o último Superman, você vai ver que ele não é o personagem principal, desculpa a palavra, um frouxo. Não assiste não, porque aquilo lá estão destruindo o Superman. Eu fiquei muito bravo com aquele negócio. Mas vamos lá, continuando. Então nós conseguimos identificar o personagem principal, porque toda a história gira em torno dele. Fala-se sobre quem aquela pessoa é, qual o propósito de vida, qual é a meta, os percalços, tudo que aquela pessoa vive, nós vamos entender e conseguir chegar na história daquela pessoa, sendo o personagem principal. Já o coadjuvante, ou personagem secundário, é alguém em uma história principal. Quem é o coadjuvante? Alguém que faz parte da história principal de alguém, mas tem um papel importante para o desenvolvimento da trama e da vida do protagonista. Ele oferece apoio, cria conflitos, fala amém, enriquece a narrativa e ajuda o protagonista a alcançar os seus objetivos e propósitos, sendo essenciais para a história prosseguir e evoluir. Logo, se você é o personagem principal, glória a Deus. Mas se você não é, glória a Deus também. Às vezes nós não queremos ser, né, o coadjuvante, nós queremos ser só o principal. Às vezes nós queremos ser tanto o principal que nós tomamos o lugar, queremos tomar o lugar do principal. Nós queremos sentar na cadeira do principal. Nós queremos tomar os socos que o principal toma. Nós queremos tudo da vida do principal. Só que entenda algo: você é o protagonista da sua história. Você é o principal da sua história. E quando você quer ser o principal da história de alguém, você abandona a sua. Vocês compreenderam, sim ou não? É sobre isso a nossa conversa dessa manhã.
Para cada história que está sendo contada, existe um início, um meio e um fim. A não ser a história de Jesus, que vencendo a morte, vive eternamente. Tem fim a história de Jesus? Não, ele é eterno. Se fôssemos contar agora os capítulos, provavelmente, na nossa história de hoje, nós estaríamos no capítulo 10, 12, 9, não sei qual capítulo você vai estar, onde realmente passamos por grandes desafios. Se formos olhar o capítulo da história da Igreja Cristã Orvalho Santo, nós estamos vivendo o capítulo 10. O capítulo 10, quem aqui lê livros, irmãos, por favor? Nós temos um grande problema aqui, viu? O número de leitores está menor do que o número de leitores está menor do que os não leitores. Leitura é cultura, é conhecimento, é sabedoria e é princípio de vida. Se você não tem o hábito de ler, coloque esse hábito na sua vida. Você está perdendo a oportunidade de se transformar em alguém muito melhor do que você já é. Vamos lá, voltando aqui. Por que o capítulo 10? Porque normalmente quando você está lendo um livro, o capítulo 10 é o ápice da coisa, irmão. O capítulo 10 é o momento de talvez a maior alegria que vai acontecer, a maior conquista e também as maiores lutas, os maiores desafios, os momentos de maior temor. Se você estiver lendo uma história de ficção, é aquele momento onde você pensa que o protagonista da história vai morrer. Então o capítulo 10 é o que nós estamos vivendo como igreja hoje. Eu posso ouvir um amém? Então você já entendeu, nós estamos vivendo qual momento? Um momento mais difícil, um momento de grandes lutas. Nós estamos de jejum. Quantos estão de jejum aqui? Glória a Jesus por você. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa essa semana: posso tomar uma pílula de cafeína? Eu falei, não filho, não pode, nós podemos tomar esses negócios não, então vou comprar natural. Eu falei, aí dá certo. Por quê? Porque o jejum está nos mortificando a nossa carne. Irmão, nós estamos quase um morto-vivo andando. Sim ou não? Achei que era só eu. Glória a Deus, não estou murmurando, amém? Eu estou só te colocando como nossa carne está fraca, mas e o espírito? Passamos por grandes desafios, conquistas e tantas outras coisas. Biblicamente dizendo, teríamos inúmeras histórias que poderíamos compartilhar nessa manhã, na noite que vai ser compartilhado também, mas eu escolhi duas delas, e um trecho de uma outra. Apóstolo, por quê? Porque ela vai chocar muito com o que nós estamos vivendo, tanto ministerialmente, pessoalmente, como profissionalmente. Eu quero que você leve essa mensagem, essa história que está sendo escrita para todos os âmbitos que a sua vida, que você vive na sua vida, para todos os momentos, porque cada um de nós aqui, irmão, você está sentado do lado de uma pessoa que vive uma vida completamente diferente da sua. Não, apóstolo, estou sentado do lado da minha esposa. A sua esposa vive uma vida completamente diferente da sua, a despeito de a esposa abrir muito mão dos sonhos dela por causa do marido. Mas eu quero, dentro dessa história, essas histórias, esses relatos, compartilhar alguns pontos que marcam e selam de fato no espírito a nossa vida. Aleluia. Aonde que vai selar? No espírito. Existe uma marca, irmão, que precisa ser colocada em cada um de nós. Uma marca chamada marca da promessa. Nós precisamos ser marcados, nós precisamos ser selados. E esse momento, esse conto que eu quero compartilhar com você, eu quero que você entenda que é para marcar você. Talvez hoje você cele a sua vida em um ponto da sua história que você vai colocar um asterisco. Não sei se você, quando está lendo, risca o livro, eu risco o livro, risco Bíblia, eu risco meu WhatsApp, eu risco tudo. E aí, talvez esse seja um momento de você pôr um ponto de atenção. Esse dia, ou nesse momento, eu entendi um percurso da minha história. Eu quero ler com você Números capítulo 13, que relata exatamente o momento em que os espias estão voltando de espiar a terra de Canaã. Eles espiaram qual terra? Então eles foram espiar a terra que lá
lá no início, né, da história de Moisés, Deus falou com Moisés: Moisés, eu quero que você tire o povo do Egito, tire o povo da escravidão. Tire o povo da onde? E leve para uma terra que mana leite e mel. Qual terra era? Canaã. Então, a história está dizendo: eu estou tirando você da escravidão e vou te levar para um lugar próspero. Eu vou tirar você da escassez e vou te colocar na prosperidade. Eu vou tirar você da dor e vou te colocar na alegria. Eu vou tirar você da escravidão e vou te colocar como livre. Eu vou tirar você de um lugar de desprezo, de desvalorização, e vou colocar você aonde um dia eu sonhei que você estivesse. Eu posso ouvir um amém? Então entenda que a história que está sendo escrita, e o capítulo 10 hoje, é porque um dia você saiu da escravidão e está indo para um lugar chamado Canaã. Números 13, 27, diz assim, ó: este foi o relato que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Podia parar aqui. Sim ou não, pastor Marcelo? Aqui já estava ótimo, é isso aqui. Só que aí tem um ponto, e depois do ponto, começa um novo parágrafo da história que está sendo escrita. Olha o que acontece depois do ponto. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de Aneque, os amalequitas, vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no vale do Jordão. Segura aqui. O que a narrativa está dizendo? Eu não sei, tá? Talvez eu possa estar errado. Aqui é o quê? Aonde que o sol nasce? Me situem. O sol nasce, ele vai estar nascendo para que lado? Para cá? O sol nasce aqui? Então, eu aprendi que quando você põe aqui o braço para o lado, porque o sol nasce, o norte está na sua frente. Então, vamos lá. Essa narrativa está dizendo que norte, sul, leste, oeste, estava tudo cercado por esse povo. Toda a região daquela terra que mana leite e mel, tinha essa galera aqui que ele citou. Caleb, ouvindo aquela narrativa, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora, mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Poderia de novo parar aqui, mas continuou. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes e descendentes de Aneque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também eram assim que parecíamos para eles. Terminando aqui, imagine essa notícia soltada na boca de um fofoqueiro, no ouvido de um fofoqueiro. Quando eles soltaram isso para o povo de Israel, um buchuchu saiu e foi tomando quase 2 milhões de pessoas. Quase 2 milhões de pessoas eram a liderança que Moisés exercia. Aquela má notícia invadiu todo aquele território, toda aquela gente. Então, eles conseguiram trazer a evidência. Pega isso aqui comigo, irmãos. Eles conseguiram trazer a evidências de notícias ruins de uma terra prometida por Deus. Após o que o Senhor está dizendo, eu estou dizendo que a sua promessa pode se tornar uma maldição na boca de outra pessoa que não crê como você crê.
Vocês conseguiram compreender, sim ou não? Então não sai contando a sua promessa para qualquer um. Conte para um ouvido que vai te impulsionar para ela. Conte para um ouvido que vai te confrontar a ser alguém melhor para conquistar a promessa que Deus tem para você. Conte para um ouvido que vai forjar em você uma liderança forte e eficaz. Mas olha só, esse povo tornou a terra prometida em uma terra que nós não podemos morar. Só que era o lugar que eles estavam sendo tirados do Egito, que era essa terra que eles estavam descrevendo aqui. O que eles descreveram é o mesmo que eles viviam no Egito, só que as pessoas, irmãos, sentem, eu não sei, o profeta Arno, no livro dele, fala isso a minha esposa me contando, que ela já leu, ele fala assim, eu não sei o que acontece com o ser humano, parece que eles sofrem de uma amnésia terrível, porque eles haviam saído desse lugar descrito por aqueles 10 espias, e eles não conseguiram ver Canaã diferente do Egito. Quando essa narrativa chega para aquele povo, a memória deles, no cognitivo deles, é startada do que eles viviam no Egito. Poxa, então nós vamos viver tudo de novo. Nós andamos esses 40 anos no deserto, uma galera morreu, para eu voltar para um lugar onde eu vou ser escravizado, onde tem gente grande, tem chicote, tem isso. Irmãos, entenda algo. Infelizmente, a palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio, capítulo 28, se não me falha a memória, que da nossa boca sai bênção. Existem pessoas que transformam a bênção que poderia estar debaixo da sua língua em maldição ao falar. Transforma Canaã no Egito. Vamos continuar. Bom, agora eu quero que você venha comigo para um momento. Imagine comigo como foi a reação de Moisés ao receber essas notícias. Como se comportou Moisés ao receber essa notícia? Com certeza ele se comportou muito bem, sim ou não? Mas e quando ele recebeu a mesma notícia por outra pessoa? E quando ele recebeu, eu ouvi fulano falando, todo mundo está dizendo, hã? Como ficou Moisés? Vendo que o povo estava sendo inundado por tantas notícias ruins, a mesma notícia ruim chegou a Moisés. E quando chega a Moisés, de certa forma, um líder sempre tem o seu coração blindado, sim ou não? Pelo menos no percurso da vida, da liderança dele, ele vai aprendendo isso, aos trancos e barrancos, mas vai aprendendo. E Moisés, ele já tinha vivido tantas coisas que ele tinha um coração muito blindado. Porém, eram tantas notícias ruins vindo do povo dele, que mais cedo ou mais tarde, uma pluc, caiu dentro do coração, a outra pluc, caiu dentro do coração, e de repente, como estava Moisés? Doente. Certamente Moisés viveu um período de grande desafio para conseguir continuar avançando com aquele povo. Eu quero dizer para você, irmão, que é provável que nesse momento Moisés se lembrou de quando ele falou assim, pai, esse povo que o senhor quer dizimar aí, quer destruir, faz parte dele. Se o senhor vai destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. É provável que na hora que esse povo estava dando essa mesma notícia para ele, ele falou assim, cara, por que eu não deixei? Por que eu fui colocar a mão, deixar Deus tomar a decisão? Não, aí é para você ver, onde eu estou agora. Onde eu estou. Entende? Moisés, certamente, infelizmente, pelo humano, tanto quanto nós que ele era, ele certamente permitiu, não querendo permitir que uma dessas chegasse ao coração dele. Quando uma semente dessas chega no coração do líder, ela vai diretamente na fé. Porque a notícia ruim de uma história inteira que está sendo contada, ela só vem para gerar no que tem fé, no crédulo, um incrédulo. E agora, essas notícias estavam vindo para Moisés justamente para torná-lo incrédulo. O mesmo povo que Moisés não permitiu ser dizimado, agora estava trazendo uma notícia tal qual. O mesmo povo que ele afirmou fazer parte. Ele disse para o Senhor, Senhor, eu faço parte desse povo. O mesmo povo pelo qual ele lutou contra Faraó.
ao qual ele teve que vencer o seu maior desafio, que foi a debilidade em falar que ele tinha. Ele teve que se autodesafiar por causa de um povo. Mas não era só o povo, era o chamado da vida dele. Ele não se desafiou pelo povo, ele se desafiou por ele, pelo chamado, por algo que Deus tinha para a vida dele. Então logo, nós estamos falando de algo entre Deus e Moisés, sim ou não? Mas quando entre Deus e Moisés entra o povo, é provável acabar com tudo. Estão entendendo a história que está sendo contada aqui? A pergunta é: qual líder não necessita de um momento assim para conseguir vislumbrar a história sendo escrita? Fala comigo, todos os líderes. Não há possibilidade de um líder hoje querer pular esse momento, querer pular aquilo que outros líderes que nos inspiram viveram. Por mais que a gente olhe para a história deles e aprenda com todo o percurso que eles percorreram, com todos os acertos, com todos os erros, com tudo que acontece, eu estou saindo até da Bíblia aqui, por mais que eu olhe para o meu pastor, o pastor Jarley, e consiga vislumbrar todas as vitórias que ele teve, consiga vislumbrar tudo aquilo que ele fez, que não deu certo, que não se tornou uma derrota, porque ele não parou, mas quando ele me fala: meu filho, eu já passei por esse caminho, não vai por ele porque não dá certo. Irmão, eu corto volta do caminho que não deu certo para ele, eu não tento fazer dar certo para mim. E mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, nós vamos viver os percalços da formação de uma liderança. A formação de uma liderança requer um coração blindado. Apóstolo, como eu vou blindar o meu coração? Hã? Você vai comprar o blindado no Shopee? Não, irmão, o Senhor vai te passar pela prova. Como é que eu venço alguém que me trai? O Senhor te põe um para trair. O Senhor põe um povo para falar da sua promessa, transformando ela em maldição. Posso ouvir um amém aí? Achei que você não estava aqui comigo mais. Então nenhum líder vai ser formado sem a sua base. Entenda? Se não se basear no outro líder, na verdade são esses momentos que nos forjam o líder que Deus quer. Eu quase coloquei esse o tema, o líder que Deus quer. Mas se eu colocasse, provavelmente a mensagem poderia partir para um Tadel, né? E essa não é a nossa proposta. Nossa proposta hoje é uma santa ceia. Então, às vezes, nós somos como Moisés, recebemos um turbilhão de notícias ruins. Outras vezes, nós somos aqueles que dão a notícia ruim. Às vezes nós criticamos, e outras vezes nós vamos ser aquele que deve ser criticado. Às vezes nós estamos soltando bênçãos, contando boas notícias, sonhando, avançando. Bora que o muro de Jericó vai cair, como semana passada. Outrora nós somos aquele: gente, esse muro não cai, irmão, esquece, isso aí tá, ó a grossura desse negócio. Entenda. Apóstolo, por quê? Pergunta, apóstolo, por quê? Porque para cada história existe um ponto e um novo capítulo a se começar. Existe um ponto que termina um capítulo ruim, mas vai começar um capítulo muito bom. Vai começar um capítulo poderoso demais. Repete comigo: existe uma história sendo contada. Quando Jesus anuncia aos discípulos que ele é o pão da vida, essa é a segunda que eu quero compartilhar com você. Em João 6, é muito grande a narrativa, eu tinha até vontade, outrora eu faço. Mas em João 6, Jesus está compartilhando para os discípulos e também alguns fariseus que sempre estavam perto, quem ele era. E ele vai dizer que aquele pão, o maná que caía do céu para alimentar o povo hebreu lá no Egito, era ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus afirma tal afirmativa, algo acontece. Porque ele afirma da seguinte maneira: vocês, para ter parte comigo, vão ter que comer desse pão. Vocês vão ter que beber do meu sangue. Ele afirma:
vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Uma grande massa esmagadora de discípulos de quem? Não, então vamos lá, eu vou te dar mais uma chance. Uma grande parte esmagadora de discípulos. Então não era só multidão. São discípulos. E são discípulos e estavam próximos. Se estavam próximos, estavam sendo treinados. Se estavam sendo treinados, tinham relacionamento. E se tinha relacionamento, existe sentimento. Fala comigo, se tem relacionamento, tem sentimento, tem emoções. Tudo está envolto. E aí quando Jesus fala desse jeito, uma grande parte dos discípulos o abandonam. Vão embora. Mas foi uma grande parte esmagadora. É tipo todo mundo. Só que quando todos esses se vão, dizendo, esta palavra é dura demais para nós. Irmão, fala sério, tem vezes quando eu prego aqui, você fala de jeito no seu pensamento, essa palavra aí está dura demais, vontade de ir embora. Eu sei porque às vezes é para mim. A apóstola pregou um Tadel aqui que eu falei, agora o negócio arrocha. Domingo que vem nós vamos pregar para as paredes, irmão, a igreja lotou. É bom demais quando a coisa vem da parte de Deus. Você está doido? Meu Deus do céu. Aleluia. Bom, aqui está a parte em que eu quero compartilhar com você. A parte que alguns discípulos vão embora, isso a gente já sabe, sim ou não? Levanta os líderes de célula aí para minha mão, por favor. Nunca foi embora alguém da sua célula, não? Um discípulo? Ai. Né? E da igreja? Meu Deus do céu. Mas é isso, faz parte. A parte que eu quero compartilhar com você, meu tempo está acabando, eu estou no metade do negócio. É o que acontece em seguida. Jesus olha para os 12 que ficaram. Quantos ficaram? Bom, se a gente fizer uma matemática, ele começa com 500, 120, 70, 12. Então vamos pensar, não vamos muito longe não, tinha 70, sobrou 12, amém? Jesus olha para os 12 e pergunta se gostariam de ir para outro caminho ou procurar outro mestre. Jesus olha para os 12 discípulos. Se os meus pastores estivessem aqui ia ser bonito, né? Vai estar faltando o pastor Edmilton, está ocupado lá em cima. Pastor Jacques, não sei onde ele está. A pastora Heloísa também está na intercessão? Então tá, vamos lá. Ó, os 12 estão aqui. Aí Jesus olha para ele, e aí, vocês também? Querem procurar outro mestre? Querem procurar outro caminho? Ah, meu Deus do céu! Pesado ou leve, igreja? Vamos trazer o Marcelo Antunes aqui. É canjinha ralo ou é caldo grosso? Irmão, Jesus engrossou o caldo ali. Pergunta para mim, por que Jesus engrossou o caldo para os 12? Porque ele não imaginava aqueles 70 indo embora. Os mesmos que batiam no peito, eu estou contigo. Nós começamos, nós vamos terminar. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos dominar o mundo. Aí ele ministra uma palavra que despede os discípulos, quase todos. E nessa uma palavra sobra 12. E os 12 que sobram, vive João capítulo 6, verso 68, que diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor apenas tem as palavras de vida eterna. Checa da babraba serramar. Querido, deixa eu te dizer, o coração humano de Jesus certamente estava se preparando para o momento em que todos iam. Após, como assim? Quando ele foi para a cruz, quantos ficou? Você acha que Jesus estava ali fazendo um treinamento só com os discípulos? Jesus estava treinando o próprio coração. Jesus estava blindando o coração. Deixa eu ver quem é que fica.
Porque ficar junto na hora da bonança é bom demais. Ficar junto na hora que você está surfando na onda é bom demais. O problema é quando a onda sai e você bate na pedra, irmão. É nesse momento é que realmente vão ficar aqueles que são chamados discípulos, aqueles que são chamados filhos, aqueles que são chamados da casa. Lembra do pastor Rafa? Os filhos da casa. Pedro, em sua resposta a Jesus, afirma algo muito importante. Eu vou parafrasear o que Pedro diz: Senhor, como o Senhor quer que nós procuremos outros se não existe para nós outra opção? Senhor, como que o Senhor quer que nós procuremos outros se não existe para nós outra opção? Quero despertar você para algo aqui, igreja. Todas as vezes que você, eu nem vou falar pensar em desistir, mas que você desiste, é porque Jesus não é o único ainda, existe outra opção. Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, não existe uma segunda opção. Para nós que ficamos, esses 12, não existe uma segunda opção. Talvez você pense, não, mas Judas estava lá. Judas estava, irmão. Ele esteve até o momento que se cumprisse na vida dele a palavra a qual foi entregue para ele. Assim como nós. Lá em Atos, eu não vou me lembrar o capítulo, mas tem uma escrita sobre Davi. Davi, depois de cumprir todo o propósito da sua vida, foi entregue ao Senhor. Depois que ele cumpriu, é que o Senhor o recolheu na lápide, um homem segundo o coração de Deus. Agora Jesus está frente a frente com os discípulos, e na história que vem sendo escrita sobre você, por quê? Até hoje ainda existe uma segunda opção. Por que até hoje a nossa casa pode ser balançada ao ponto de falar-se sobre divórcio? Por que até hoje os nossos filhos não estão tão consolidados e firmes, fortes na fé? Eu quero compartilhar com você um dos melhores momentos que eu tive em Caldas. Quando a minha filha chegou perto de mim e falou assim: papai, vou ganhar o Andrei para Jesus. Eu falei: é mesmo, minha filha? Ela falou: agora eu entendi. Fala comigo assim: agora eu entendi. Cada um de nós, como filho pródigo, vai ter o momento em cair em si. Precisou o quê? Precisou ela se casar com um homem que não contou para ela qual era a religião, qual era o credo. Depois de casada, ela descobriu que eles são TJ. Não, e a sogra, irmão, é uma bênção. A sogra é a sogra. Dá até para fazer um filme. Eu acho é pouco, né? É igual o cliente meu falou: sabe o que eu acho? O que você acha? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Precisava mesmo desses negócios acontecer. Voltando. Então, nessa história, por que você ainda tem outra opção, senão só Jesus? Por que você consegue tornar, eu vou pegar, leva o pesado, irmão. Por que você consegue tornar um copo de bebida alcoólica o seu Deus, no lugar de Jesus? E ainda posta nos stories, hein? Aposto, mas é socialmente que eu bebo. Quem bebe socialmente é a carne. Quem é espiritual não come nada do que a carne come. Não dá. Por que a gente... Como é que é? Se fosse a minha mãe, ela estava. Por que nós conseguimos tornar um bem que nós conquistamos, o nosso Deus, no lugar de Jesus? Por que nós conseguimos tornar o nosso salário um Deus no lugar de Jesus? Não, apóstolo, meu salário nunca vai ser um Deus. Por que você não dizima dele? Porque ele é um Deus. Simples assim. Entende? Jesus aqui nesse momento, irmão, ele estava colocando em xeque, parafraseando Jesus, os 12, porque os outros já tinham ido embora. Por causa das fraquezas daqueles homens, ou por causa da sua fraqueza em seguir Jesus, que você tem uma segunda opção?
Todos nós, irmãos, precisamos ser fracos, para que no Senhor nós sejamos fortes. Não é para ser vencido pela nossa fraqueza. A nossa fraqueza, ela manifesta o poder de Deus, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Agora, quando eu estou fraco e não permito o Senhor me fortalecer, eu esborracho de novo na mesma vida do Egito que eu vivia. Irmãos, e a gente sai da porta de Canaã, correndo, atravessa os 40 anos para o deserto e volta para o Egito, tão rápido que você não tem noção. Sim ou não? Em uma noite que anoitece, no dia que amanhece, eu chego ao Egito novamente, porque eu já não estou mais na porta de Canaã. Então, vamos lá. Essa semana eu pude refletir sobre a história que o Senhor tem escrito na minha vida, e agora eu quero partir para o final. A minha história, a história da minha casa, a história da minha família. Essa semana eu tive esse tempo de reflexão, eu já estava, mas depois da frase foi ainda tonificada a minha reflexão. E nessa história que eu quero compartilhar com você, os personagens principais sou eu, é a minha esposa, é a nossa casa. Então tudo que você ouvir agora vai em torno da nossa história. Normalmente os personagens principais nem sempre são compreendidos, sim ou não? Porque você está assistindo o filme do Hulk, do Superman, ou qualquer que seja o ator principal que você goste, e de repente você fala, por que ele não fez assim? É ou não é? Por que ele foi nesse caminho? Por que ele tomou essa decisão? É porque nós, quando coadjuvantes, não conseguimos compreender a história do protagonista. Não conseguimos compreender as decisões do protagonista. Não conseguimos compreender a vida que o protagonista vive. Então nós, como personagens principal, protagonistas da nossa história, gera em você, como igreja, um monte de questionamento, irmão, e você não vai ser crucificado por isso. Entenda, não estou te julgando de maneira alguma. Eu só estou te dizendo que é normal. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, é normal não entender o que o apóstolo vive. Por isso, por quê? Porque os personagens principais, eles têm uma visão que o coadjuvante nunca vai ter. Vou repetir, pro lado de cá agora. O personagem principal tem uma visão que o coadjuvante nunca vai ter. Agora eu quero virar. Você acha mesmo que eu vou conseguir ter a visão da sua vida sendo você o personagem principal e eu o coadjuvante? Nunca. Não, eu estou virando a história para você entender que eu não estou me colocando como melhor. Eu estou me colocando como principal e explicando para você que nem tudo você vai entender. E quando eu viro essa história, você consegue compreender tudo, mas eu, como coadjuvante, eu vou olhar e vou falar assim, Railson do céu, o que você está arrumando, cara? Que bagunça é essa que você está fazendo na sua vida? Você não está vendo, olha aqui, olha ali. Mas o Railson é que tem a visão panorâmica da vida que o Senhor tem para ele. Eu estou usando o Railson porque ele me olhou no fundo do meu olho aqui, ele estava recebendo essa palavra. Entende? Então, o protagonista, ele tem uma visão diferente. E eu quero mostrar para você o início de uma visão. Para você compreender o hoje. Eu quero levar você para o passado. Alguns vão conseguir pisar nesse passado. Outros vão descobrir agora o passado. Pode ser comigo? Está pronto aí as fotos, filho? Bora, então apague as luzes. Aleluia. Eu quero ver nessa live aí, nessa agora, se vocês realmente atualizarem, esse negócio vai aparecer na live. Irmão, esse aqui foi um dos nossos primeiros cultos de celebração. Bom, eu vou do lado de cá. Aqui estou eu no violão, de terno e gravata, vocês estão vendo um muro de placa lá, né? De terno e gravata, minha esposa orando pela antiga cunhada dela, meu cunhado, a minha sogra. Aqui ao fundo, que não dá para ver, tem a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e mais 2 visitantes. Eu não achei a outra foto que compunha tudo. Mas esse foi um dos nossos primeiros cultos de celebração. A história da Orvalho Santo começando a ser escrita. Só que aqui ainda não era nem Orvalho Santo, aqui era Avivamento do Odre. Legal, né? Passa a próxima. Olha só a célula Kids. E era um banquete, hein? Aquela ali de listradinho vermelho é a Nichelle. Passa a próxima.
Talvez você ache que a célula começou do nada, a célula é desde o início, irmão. Essa é a nossa primeira célula. Olha lá para você ver. Ó. Só que aqui já não estão só aquele povo da garagem. Aqui já está o Rafael, a Adriana, já tem uma galera ali, a Rosângela, a filha dela, o meu sobrinho, meu cunhado e minha irmã, a Cíntia com o bebê no colo, a minha sogra faltou. Mas enfim, aqui você está vendo além daquele primeiro culto de celebração, porque agora aqui nós estamos na garagem da casa que eu estou reformando. Passa o próximo. Agora nós estamos em um templo que nós saímos dessa garagem que nós estamos reformando e viemos para cá. Lá ao fundo está a apóstola ministrando. Olha só. Aquele negocinho ali, outro dia eu vi ele aqui dentro, ali, aquele púlpitozinho ali. Ainda está aqui por aqui ainda. Ali ao lado, lá embaixo do Data Show, tem uma mesa de som, tá vendo? Era a mesa de som que o pastor Fabrício operava. Essa mulher do lado da minha esposa é a pastora Jô. Sabe o que a pastora Jô profetizou inúmeras vezes na nossa vida? Muitos não vão compreender o chamado que Deus tem para a vida de vocês. E aqueles que não compreender, não ficarão. Próximo. Agora mudou. A turma já cresceu. Olha lá, ó. Nós temos aqui os remanescentes, o Tiago e a Thaís Saldanha, a Carlinha, que ainda não estava unificada com o Ender, né, Carlinha? Estava em período de oração, né? O Ender está ali segurando, abraçado com o Remes. E ali, salva-vidas, o pastor Jacques e a pastora Heloísa, que era só o Jacques e a Heloísa, do lado deles a Licinha, e o filho da Licinha, Pititim, que agora já virou um homem. E aqui o apóstolo, não sei o que eu estou pensando da vida com esse óculos aí não, parecendo Jesus amado. Próximo. Aqui nós estamos nos nossos batismos. Batizamos inúmeras pessoas no Rio, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Próximo, olha lá. Lá ao fundo os discípulos já batizando. Olha só, que lindo. Reconheceu aí a Cacali? Batismo da Cacali, irmão. Olha só. Próximo. Mudou? Eu vejo a Orvalho Santo, eu vejo uma igreja que ama e celebra pessoas. Próximo. Olha isso. Diferente do primeiro culto, sim ou não? Próximo. Olha lá, apóstolo agora nesse mesmo altar, eu nesse mesmo altar. Próximo. A foto da vitória. Isso aí foi quando a morte teve que bater em retirada da vida da minha esposa. Pastor Giovanni, um amor de pessoas. Próximo. E agora? Assim como foi com Jesus, como foi também com Moisés, como uma geração inteira ficou no deserto na murmuração, assim também somos nós. A história está sendo contada outra vez. Vai haver pessoas que vão escolher ficar no deserto. Vão haver pessoas que vão escolher voltar para o Egito. Não podemos esquecer de Josué, a terceira parte, mas não vou ler. Que no final precisou chamar a atenção do seu povo a quem eles iriam servir. Josué disse: escolham a qual Deus vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço dele as minhas palavras. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu poderia parafrasear Moisés dizendo: este povo que está na minha frente, eu faço parte deles. E por isso, se for exterminá-los, comece por mim. Se Deus chegasse em mim falando que ia acabar com todos, eu ia dizer para ele: comece por mim. Porque eu sou o coadjuvante dessa história.
O Senhor trouxe isso à memória, a minha esposa, para que ela, sentada na mesa, me recentralizasse depois de tanta reflexão. Ou como Jesus, eu também poderia parafraseá-lo dizendo: quem mais quer seguir outros? E ainda como Josué, escolham qual deuses vocês querem servir. Apóstolo, mas como assim, irmãos? Você não sabe, mas tem muitas pessoas que congregam conosco, mas que ainda são amantes de outros deuses, que ainda crê na Maria, que crê na Senhora da não sei das quantas, a Guadalupe que caiu de não sei do que. Felizmente, estão aqui porque gostam de estar no nosso meio, mais cedo ou mais tarde vão ser pegos e tocados pelo Senhor. No capítulo que está sendo escrito, temos vivido grandes milagres. Milagres que, se Moisés não cuidasse do coração dele, ele deixava de perceber quando o povo trouxe aquela má notícia. Grandes conquistas nós temos vivido. Estamos avançando em uma velocidade extraordinária e maravilhosa. Mas também temos os nossos percalços pelo caminho, os nossos desafios, os murmuradores. Estão no nosso meio os murmuradores. Os desistentes, que batem no peito, numa noite fala: pode contar comigo. No outro dia, coloca o outro no meu lugar. Temos ainda quem crê também que nós vamos chegar e vamos conquistar. Nesse capítulo da minha história, vocês são os coadjuvantes. Que assim como Ló ficou debaixo da sombra de Abraão e foi abençoado por Abraão, enriqueceu, assim também é. Quando você escolhe ser filho dessa casa, você escolhe estar debaixo da minha paternidade, debaixo da minha cobertura espiritual, irmão. E aquilo que vem sobre a minha vida revém sobre você também. Nessa história, na sua história, eu sou o coadjuvante e você o principal. E às vezes, nós precisamos, eu como principal, olhar para o coadjuvante e perguntar: o que você está vendo que eu não estou vendo? Assim como você, na sua história principal, precisa às vezes olhar para mim como coadjuvante e dizer: apóstolo, o senhor está vendo algo que eu não estou vendo? Discipulado 1 a 1. Em qual capítulo você está? Em qual frase você está? Em qual fase, não é frase, é fase você está? Em qual ponto de decisão você está? Em qual linha dessa página está sendo escrita da sua vida? Eu coloquei algo ontem. Eu passei o dia no hospital com meu pai. A gente não consegue entender como Deus vai fazer, né? Mas Ele faz. E ontem eu coloquei uma frase nos meus status, porque eu tenho um grupo entre mim e mim mesmo, chama Palavras. Então sempre quando o Senhor me traz uma revelação, seja em qualquer momento, ou eu escrevo ou eu mando um áudio para mim mesmo. E ontem, tendo esse tempo no hospital com meu pai, eu fui olhar as mensagens as quais um dia eu mesmo coloquei lá. E eu cheguei em um momento em que eu coloquei tudo que o livro do da Willow Creek, como é que é o nome do pastor? Bill Hybels, Liderança Corajosa, o nome do livro. Tudo que o livro falou comigo, eu cheguei nessa parte, eu fui reler, e eu descobri que eu estou num momento em que eu escrevi tudo aquilo que estava escrito lá. Eu falei, mas como pode uma coisa dessa? Nesse momento eu fiquei irado com o Senhor. Falei, Senhor, por que o Senhor não me revelou isso antes? Mas tudo bem. E aí eu cheguei numa frase que é dele e eu parafraseei como minha, que diz o seguinte: ainda que ninguém venha comigo, eu ainda o seguirei. Fui chamado para essa visão e para esse tempo. Por isso, sempre continuarei.
Trata-se de uma questão particular entre mim e Deus. Tudo que nós vivemos é uma questão particular minha com Deus. Porque Ele me chamou como chamou Moisés, para ser um libertador. Mas é como chamou Moisés. Eu não sou Moisés. E nem quero ser, porque eu não vou suportar como ele suportou. Mas como foi chamado Moisés, eu também fui. Para esse tempo, para uma geração. E às vezes quando eu falo assim, que essa igreja vai ter um auditório para 6.000 pessoas em Uberlândia, muitos me chamam de louco. Por quê, apóstolo? Porque gosta de 600 cadeiras. Gosta do aconchego, gosta do lugar. E para tornar um lugar com 6.000 cadeiras, nós vamos ter que sair daqui. Nós vamos ter que comprar uma área de no mínimo 10.000 metros quadrados. Entende? E nessa história que está sendo contada entre aquela foto e 6.000 pessoas, eu acredito que você viu um crescimento, sim ou não? Nesse capítulo, qual é a história da sua vida que está sendo contada dentro da Orvalho Santo? Eu quero convidar você a ceiar comigo. Todos que estão aqui, incluindo aqueles que estão nos visitando, quero convidar você a ceiar comigo. A ceiar uma ceia de unidade, uma ceia de verdade, uma ceia que, depois de um ponto final, vai reiniciar um novo capítulo, ou talvez apenas um novo parágrafo, mas algo que vai realmente startar, algo na sua e na minha vida. Nós nos doemos por algumas pessoas que vão embora, sim ou não? Mas eu ouvi Dwayne Robert dizendo, e foi dito em cima desse altar pelo profeta Michel. Dwayne Robert disse: não segure quem Deus está tirando da sua vida. E o pastor Michel veio e falou: olha, apóstolo, não segure aqueles que estão indo, porque é Deus que está fazendo. E é apenas mais um momento para aprendermos a blindar o nosso coração e dizer: o Senhor seja louvado e engrandecido o teu santo nome. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, fica de